Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Cruzeiro indo ao mercado em busca de pelo menos mais 4 jogadores. Um lateral direito, um zagueiro, um meio ofensivo e um ponta direita. Essa deve ser as buscas do Cruzeiro no mercado, de acordo com o próprio Globoesporte.com, e eu quero aqui trazer no vídeo algumas opções, na minha opinião, que poderiam ser ótimos nomes, tá? Para cada uma dessas funções aqui no Cruzeiro, então fica aqui no vídeo que eu vou comentar sobre essas alternativas, um pouco mais viáveis, outros nem tanto, aqui no decorrer desse vídeo. Só antes de começarmos, tem um recado aqui também para vocês da Bet-All-In, onde por lá no grupo VIP tem várias dicas todos os dias. Aqui eu deixei aqui alguns resultados para vocês no decorrer dessa semana. Nessa última quarta-feira também com vários outros jogos bem interessantes, por exemplo, apostando aí em escanteios, né? Nessa rubrante de escanteios, queria ter um número superior, acabou aí o pessoal tendo um lucro de R$400 nessa aposta em cima de R$1.000. Ótima cotação. Teve também no jogo entre Ceará e Atlético de Alagoinhas, que teria mais de 2,5 gols nesse jogo. Acabou que teve bem mais mesmo e embolsou mais R$700 nessa dica no grupo VIP. Assim, muito alto nível de assertividade do pessoal da Bet-All-In, que eu vou deixar então esse QR Code aqui na tela, que você apontando seu celular ou vindo pelo link embaixo na descrição, já vai ir direto para o site, onde lá você vai tirar todas as suas dúvidas, já vai estar assim, muito mais bem informado. E eu vou deixar o Instagram também deles aparecendo aqui na tela, para você ver, né, e acompanhar os resultados diários. Muito bom e bem interessante nesse grupo VIP, então tá aqui embaixo, pessoal da Bet-All-In. Bom, como eu disse ali no início do vídeo, essa informação foi do Globoesporte.com, que junto, né, eu deixei os cards aqui também pro blog da Raposa, que trouxe essa informação, onde disse o seguinte: mesmo com contratação de Castan, o Cruzeiro segue no mercado em busca de mais um zagueiro. O clube fez proposta pelo lateral direito Júnior Caissara e não descarta opções de meio de campo e de atacante para o lado de campo, onde a janela vai se encerrar, né, no próximo dia 4 de abril, ou seja, o Cruzeiro tem um pouco mais de 15 dias, 2 semanas aí para fazer essas contratações que eu quero comentar aqui nesse vídeo, opções para cada um desse setor, que eu quero começar primeiramente sobre pontas, trazer aqui algumas alternativas nesse vídeo. Bom, primeiro aqui muito mais viável, né, que seria a respeito do Marcos Paulo, que eu já comentei aqui no canal também, jogador que na minha opinião o Cruzeiro deveria buscar para ontem, tá? Ponta esquerda, que pode atuar também como um segundo atacante, que está no São Paulo e pertence ao Atlético de Madrid. Inclusive o Cruzeiro já teve interesse, no caso na sua contratação, no ano passado. O Marcos Paulo, que teve problemas com o Rogério Ceni, a grande maioria dos jogadores tem encontrado problemas com o treinador aí do São Paulo, e assim, ele tem apenas 5 jogos até aqui na atual temporada. O Cruzeiro teve o interesse dele no ano passado para disputar a Série B, acabou que não avançou nessas tratativas e ele foi jogar lá no Mirandês, da segunda divisão do futebol espanhol, onde foram 15 partidas por lá, 2 gols e 2 assistências. Ele jogou junto com o Bruno Rodrigues na temporada 2021-22 pelo Famalicão. Ele fez 20 jogos por lá, no time principal, e assim, ele pertence ao Atlético de Madrid, onde tem contrato bem longo ainda, de mais 3 anos, só que pela equipe espanhola ele nunca jogou profissionalmente. Surge muito bem ali na base do Fluminense, onde no profissional, em 2019 e 2020, muito bem, inclusive ele marca um dos gols contra o Cruzeiro, naquela goleada do Fluminense por 4-1, se não me engano, no Maracanã, onde naqueles 2 anos ele fez no total 77 jogos, com 16 gols e 14 assistências, muito bom. Ele só ficou um pouco queimado com a torcida do Fluminense, porque ele saiu de graça, né? Então a torcida pegou muito no pé, porque poderia, sem dúvidas, ter rendido alguns milhões nessa sua saída, né? Que foi para o Atlético de Madrid. Quero que você deixe aqui então a sua opinião sobre o Marcos Paulo, se seria ou não, né, uma boa alternativa. Outro nome aqui também é a respeito do Eric, ponta de 28 anos de idade, que surge aí na base do Goiás, passa aí também pelo Palmeiras, que foi um dos destaques do Brasileirão naquela Série A de 2014 e 2015. Foi inclusive o artilheiro do último ano, onde no total ele fez 17 gols em 47 jogos em 2014, sendo 13 na Série A, e em 2015, 19 gols marcados em 48 jogos, números bem bacana pelo Goiás, que foi negociado então com o Palmeiras em 2016, com um valor próximo dos 13 milhões de reais. Pelo Palmeiras ele não foi muito bem, ele fez no total 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Depois, em 2018, foi emprestado para o Atlético Mineiro, fica no início do ano, onde marcou apenas 2 gols em 25 jogos e encerra a temporada pelo Botafogo, onde aí sim ele começou a ter um pouco mais de destaque.
2018 pelo Botafogo, 17 jogos e 5 gols. 2019 ele começa pelo Botafogo, onde fez 9 gols em 29 jogos, até ser negociado com o Yokohama Marinos, do Japão, onde ficou 2 anos por lá, muito bem também. Ele pertencia, no caso, ao Palmeiras, onde foi vendido para o clube japonês, e por lá ele teve um desempenho bem interessante. No total foram 52 jogos, 24 gols e 14 assistências. Foi jogar no futebol da China, inclusive num valor na época próximo dos 20 milhões de reais, e ficou 2 anos por lá, né? Total 50 jogos, 16 gols e 9 passes. Então vive uma fase realmente muito boa há muitos anos, sempre tendo uma média interessante de gols marcados, mesmo sendo um ponta. Pode jogar um pouco mais centralizado, porém ele faz esse papel realmente de um ponta direita, que é o que o Cruzeiro, na minha opinião, tem precisado, tá? Atualmente ele está numa equipe chamada Machida Zelvia, do Japão, onde tem 5 jogos até aqui e já marcou 3 gols, para você ter uma ideia, tanto que ele vive realmente uma boa fase. Por essa equipe do Japão, ele tem contrato longo ainda, então o Eric é um ótimo nome, só que se fosse para ser contratado, teria que ser realmente uma compensação financeira. Não seria barato, acho que no mínimo ali uns 10, 15 milhões, mesmo preço ali que o Cruzeiro pagou no Wesley, né, que não tem rendido muita coisa, então fica aí na dúvida se o Cruzeiro realmente faria um investimento dessa altura. Uma pena, porque acho que precisaria de um reforço de peso e raramente vai encontrar um jogador pontual, seja aí para ponta esquerda, ponta direita, meio campista vindo de graça ou, por exemplo, de empréstimo. Cada vez isso está mais raro no futebol, ainda mais aqui no Brasil, e eu quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. O que acha, né, dessas duas opções? Um bem mais viável, que poderia chegar por empréstimo, e outro mais difícil, porém, na minha opinião, titular absoluto, que teria, né, que ter essa compensação financeira. Outra opção aqui para zagueiro, que o Globo Esporte também mostrou, né, que mesmo com a chegada do Castan, o Cruzeiro deve buscar mais um zagueiro no mercado, a respeito do Caetano, jogador que tem 23 anos de idade e que não tem jogado pelo Corinthians nessa atual temporada. Ele, assim como o Marcos Paulo, já teve, né, negociações com o Cruzeiro, onde no final do ano passado, de acordo com o Nicola, os seus representantes esteve na Toca da Raposa para visitar, né, as instalações e apresentar uma proposta do Cruzeiro para o jogador, que naquele momento tinha contrato se encerrando. Se eu não me engano, era em outubro desse ano com o Corinthians. Era bem um pouco antes do final do ano, e ele acabou optando por renovar no Corinthians, porque tinha uma expectativa de jogar muito mais, né, pela equipe paulista, que não foi o que aconteceu. Novo contrato vai até o final da próxima temporada. Nesse ano foi apenas uma partida pelo Corinthians, então realmente bem fora dos planos do técnico até aqui. E já acabou, né, o campeonato estadual, então vamos ver, né, como que vai ficar essa situação. Acho um zagueiro muito bom, se chegasse sem dúvida, acho que seria o titular aqui pelo Cruzeiro, atuando pelo esse lado direito do campo, até porque ele jogou junto no Goiás com o Reinaldo, onde o Reinaldo jogava um pouco mais pela esquerda, o Caetano pela direita, mesmo assim num esquema de 3 zagueiros, né, então dessa forma já estaria até acostumado com o esquema do Paulo Pesolano. E vamos ver, esse que também não acho que seria muito complicado, porque ele já jogou os primeiros meses, né, os primeiros 3 meses pela equipe do Corinthians, jogou um jogo apenas. Então será que o Corinthians vai ficar ainda segurando o jogador no mercado? Enfim, eu tenho minhas dúvidas realmente. Já apareceu alguns times interessados, porém vamos ver, né? Acho que o Cruzeiro poderia apresentar uma boa proposta, ter uma relação interessante também com o Corinthians. Ano passado pelo Goiás, 42 jogos na temporada, foi o titular absoluto na disputa do Brasileirão, um gol marcado, já havia ido muito bem em 2021 pelo São Caetano, 8 jogos no Paulista, um gol marcado, e pelo CRB na temporada inteira de 2021, titular na disputa da Série B, 37 jogos e um gol marcado, jogador revelado na base do Corinthians, passagens muito boas também pelo Oeste em 2019 e 2020. Quero que você deixe aqui então a sua opinião sobre o jogador, que poderia, né, ser uma alternativa aí na zaga. Bom, caso você queira ver, eu já trouxe vários outros vídeos também de opções de zagueiros, tá? Que eu vou deixar aparecendo na tela final. Então eu vou falar sobre um zagueiro, tá? Depois eu vou deixar aqui algumas outras sugestões para vocês. E outro meio-campista, esse que na minha opinião seria um grande acerto aí para o Cruzeiro, a respeito do meio-campista Bruno Henrique, que o Cruzeiro já demonstrou interesse, e que, lembrando, tá? O contrato dele já está cada vez mais próximo de encerrar, que vai até o final do mês de junho, né? Então ele poderia ser inscrito aqui pelo Cruzeiro a partir de julho, quando reabre o mercado de transferências no futebol nacional. Então ele tem 33 anos, contrato lá com a equipe do Ittihad, com a Ittihad da Arábia Saudita, vai até o final dessa atual temporada. Teve seu nome especulado em alguns clubes, como por exemplo no Internacional, porém até agora não teve nenhum avanço, não tem nada de concreto, até porque quando o time chega a um acordo de pré-contrato, tem que avisar, né, para o clube que detém os seus direitos econômicos que chegou a um acordo.
Pelo Al Ittihad, nessa atual temporada, soma 19 partidas, 1 gol e 2 assistências. Ano passado, 33 jogos, 2 gols e 6 passes. Não tem jogado como meio ofensivo, né, que ele pode atuar muito mais como um jogador mais central. Porque, por exemplo, pelo Palmeiras, em 2018 e 2019, foram os 2 melhores anos, né, dele com a camisa do Palmeiras. 122 jogos, 24 gols, 124 jogos, 14 gols, 124 jogos, 24 gols e também outras 8 assistências. Números muito interessantes até ele se mudar no meio de 2020, né, para a equipe do Al Ittihad, onde já tinha somado 30 jogos pelo Palmeiras naquele ano. Então ele sai na época, inclusive, sendo titular. Então eu quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Bruno Henrique, se realmente poderia ser uma boa opção ou não para o elenco do Cruzeiro. Visando, né, essa atual temporada, seria uma opção aí um pouco mais ofensiva, de um meio ali um pouco mais avançado. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir outras sugestões, né, de conteúdos que já trouxemos aqui para vocês, que vai estar aparecendo aqui na tela final, né, algumas outras opções de mercado da bola, especulações dos últimos nomes aqui no mercado de transferências, e se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos e ajudar nós a chegarmos aqui nessa marca de 38 mil inscritos no Cruzeiro News. Valeu, galera!